Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação oficial da Global Intergold, essa companhia que vem se destacando e crescendo, né, não só a nível nacional, mas a nível global também. E seja muito bem-vindo você que está assistindo essa gravação pelo YouTube. Aproveite o máximo possível, absorva todas as informações e anote as suas dúvidas. Pessoal, me apresentando um pouquinho melhor, eu me chamo Cristiano Rezendes, eu tenho 38 anos de idade, sou morador da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu já trabalho dentro do mercado financeiro já faz um pouco mais de 10 anos. Eu sou escritor também da grande obra Cresça e Aconteça. Eu tive a oportunidade de começar a empreender dos meus 19 para 20 anos de idade, ou seja, são quase aí 18, 19, quase 19 anos que eu empreendo e comecei a crescer dentro do empreendedorismo, montei um sistema de treinamento, já tive a oportunidade de treinar mais de 10 mil pessoas em quase 2 décadas que eu trabalho, principalmente falando muito sobre desenvolvimento pessoal e também sobre investimento. Eu sempre falo da importância de a gente desenvolver duas habilidades principais ao longo da nossa vida. A primeira é a gente aprender a fazer dinheiro e a outra habilidade é aprender a multiplicar esse dinheiro. Quando a gente fala diretamente sobre educação financeira. Mas eu sou um grande entusiasta do segmento de tecnologia, eu sempre gostei de trabalhar com tecnologia. Eu já tive a oportunidade de também estar à frente de uma startup que trabalhava diretamente com uma tecnologia chamada de iBeacon. Então, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei. E eu tive acesso pela primeira vez ao mercado digital, foi por meados de 2016. Em 2016, eu participei, na verdade, de uma palestra falando sobre criptomoedas e naquele período a criptomoeda comentada era sobre o Bitcoin. Em 2016, quando eu comecei a ouvir falar sobre o Bitcoin, eu fiquei muito empolgado, muito entusiasmado com a ideia do Bitcoin, mas também, né, com o pé atrás e desconfiado, porque imagina, para algumas pessoas ainda as criptomoedas ainda é um paradigma, imagina isso em 2016. Então realmente era muito recente, havia muitas críticas em cima do mercado digital, até porque a gente estava acostumado com moedas fiduciárias, né, com papel moeda, né? Então, falar de uma moeda digital, algo que, né, totalmente é invisível, algo que você não pega, realmente acaba gerando bastante turbulência, até por não ter regulamentação nenhuma na época. E eu acreditei na grande ideia e eu investi pela primeira vez em Bitcoin. Na época eu tinha comprado um Bitcoin e meio por 8 mil reais. E na época isso era uma alta histórica, estava caríssimo comprar Bitcoin naquela época, né? E eu comprei o Bitcoin, acreditei na ideia e deixei lá meus bitcoins por 3 anos. Em 2019, eu vendi esse bitcoin, ele bateu 72 mil reais cada moeda. Eu fiz, com esse um bitcoin e meio, eu fiz 136 mil, isso em 3 anos. Ali eu fiquei encantado com esse mercado, ali eu entendi que o maior risco dentro do mercado de criptomoeda é você ficar fora dele. Então, se você tiver o conhecimento certo, adequado e investir de forma correta, você pode gerar, crescer patrimônio de uma forma muito agressiva dentro desse mercado. E quando você conhece projetos com grande poder de retorno, com projetos inovadores como esse que eu vou mostrar para vocês e os próprios fatos que eu vou mostrar para vocês aqui vão convencer você sobre o tamanho desse projeto, é o que faz a gente realmente investir e não só investir, mas também aproveitar as oportunidades que esses projetos oferecem. Porque existem muitos projetos em criptomoedas que oferecem possibilidades de alavancagem. E esse é um projeto ímpar, que ele possibilita não só a possibilidade de você alavancar através dos ativos financeiros, mas também da divulgação da comunidade desse projeto. Então, isso é uma das coisas que me chamaram bastante atenção. Então, eu quero mostrar para vocês de uma forma muito simples e descomplicada o que é a empresa, o que ela faz e quanto que ela paga. Quando a gente fala de tecnologia, é muito importante a gente entender que nós estamos vivendo uma nova era. O mundo mudou e muitos ainda não se deram conta disso.
Hoje nós vivemos uma transformação silenciosa, porém imparável. Os caminhos tradicionais já não oferecem as garantias de antes, os diplomas não garantem emprego, os salários não são suficientes e a estabilidade virou apenas uma lembrança. Mas em meio a essas incertezas surgiu uma nova economia, uma economia digital, descentralizada, sem chefes nem fronteiras, uma oportunidade real de gerar renda direto do celular de qualquer lugar do mundo. E isso não é mágica, isso é evolução, e quem aprende a usá-la muda sua vida para sempre. Então, esse aparelhinho aqui, ele pode imprimir dinheiro se você souber usar ele com inteligência, se você souber usar ele com sabedoria. Então, a gente está vivendo um momento de tecnologia, inovação, então coisas que são lançadas há 1, 2 anos atrás já se tornam obsoletas e coisas novas vão sendo geradas, e as pessoas que fazem dinheiro e que mudam sua realidade financeira são aquelas pessoas que enxergam lá na frente algo que está começando agora. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é visão. Então você precisa exatamente enxergar e fazer sentido o que está acontecendo dentro desse mercado. Como eu já falei, o que antigamente o mercado de criptomoedas era uma promessa, hoje já é uma potência, né? E se você ainda não está inserido nesse mercado, acredite, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer dinheiro. Para você entender um pouquinho esse mercado, você precisa entender o que são finanças descentralizadas e por que esse mercado vem crescendo tanto e tendo uma notoriedade tão grande, o mercado digital. Quando nós falamos de finanças descentralizadas, existem alguns termos técnicos como DeFi, quer dizer finanças descentralizadas. São ecossistemas de serviços financeiros que operam sem intermediários tradicionais, como bancos ou instituições financeiras. Ou seja, quando a gente fala de um sistema centralizado, nós estamos falando diretamente, né, de moedas fiduciárias como o banco, ou seja, o próprio real ele é controlado pelo governo brasileiro, o dólar é controlado pelo governo americano, e assim como cada moeda fiduciária é controlada pelo seu governo local. Quando nós estamos falando de finanças descentralizadas, nós estamos falando de criptomoedas que não nasceu em um local. Ela está em todos os locais ao mesmo tempo, mas ela não tem uma sede própria, porque os detentores das criptomoedas são os usuários, ou seja, quem tem essas moedas. Então não existe um controle governamental. Por isso que ele é um sistema descentralizado. Então, o intuito do mercado de criptomoedas, a criação da criptomoeda, é a liberdade. Então, quando Satoshi Nakamoto, o grande criador, CEO, fundador, que a gente não sabe, né, que é um pseudônimo, né, utilizado para a criação do Bitcoin, quando ele criou, a ideia era proporcionar liberdade e oportunidade para as pessoas. Então, de a gente sair do sistema financeiro tradicional. Então, esse foi o grande intuito. Por isso que o mercado de criptomoedas ele vem crescendo tanto. Mas não somente pela questão da liberdade, mas principalmente porque ele traz benefícios extremamente relevantes para as pessoas que mexem com dinheiro. Ou seja, um mercado mundial. O primeiro benefício é que você não precisa de intermediários para realizar transações. Você pode transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo, né, em qualquer momento, sem burocracia, pagando taxas muito mais barato, de uma forma muito mais acessível, com um sistema totalmente transparente e 100% seguro. Então, devido a esse crescimento, grandes empresas, grandes bancos, grandes instituições e países vêm aceitando criptomoedas. O próprio Bitcoin hoje já é aceito em mais de 100 países e hoje existem mais de 1.500 criptomoedas no mercado mundial. Mas quais são aquelas criptomoedas que pegam valorização de fato? São aquelas criptomoedas que têm uma utilidade, ou seja, que traz uma solução real para a comunidade. Existem muitas criptomoedas que são chamadas de meme coin, que são criptomoedas mais especulativas, que não têm um verdadeiro intuito de nascer ou crescer a longo prazo. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é um projeto realmente inovador, um projeto onde essas criptomoedas trazem uma real solução para o mercado financeiro. Ou seja, é uma nova economia que está sendo criada através da evolução do metaverso. Então, o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso. Esse é o primeiro ponto, você entender o que é esse mercado digital. O segundo ponto é você entender qual é a companhia que vem se destacando no mercado mundial. E quando eu falo de mercado, não estou falando do mercado brasileiro, mas sim no mercado mundial, ou seja, uma companhia
que está tendo um crescimento, uma notoriedade pelo mundo. É uma holding canadense chamada Space Labs, uma empresa tecnológica dedicada ao desenvolvimento e à promoção de sistemas e produtos baseados em Web 3.0, blockchain, inteligência artificial e metaversos. Quando a gente analisa uma empresa, principalmente um projeto de criptomoeda, é muito importante a gente analisar o histórico dessa companhia, né? Quem está por trás, qual é o tempo de mercado. Então, isso aqui é importante você entender esse roadmap da companhia, porque a empresa não nasceu ontem. Isso aqui não é uma promessa, isso aqui já é uma grande potência no mercado. Nós estamos falando de uma empresa consolidada, uma empresa que nasceu em 2010 como uma loja online para comercialização de lingotes de ouro de 24 quilates, como é esse que eu tenho aqui na minha mão. Então, a empresa nasceu com esse propósito, ela se tornou o maior e-commerce de compra e venda de ouro do mundo até 2017. Nesse período, a empresa, o valuation da companhia, era avaliado em 1 bilhão de euros em ativos. Em 2021, ela resolveu entrar no mercado de criptomoedas. Em 2024, ela teve um anúncio oficial da Global Metaverso, anunciou sua blockchain pública, que acaba fomentando todas as criptomoedas dentro da companhia, pegando uma valorização muito interessante, e também começou a sua conversão em ECNs, ou seja, lá em 2017 ela começou a fazer a sua preparação para entrar na Bolsa de Valores, e no final desse ano de 2025 a gente finaliza o registro dessas ECNs, e em 2026 a gente começa o IPO dessa companhia. Então, nós estamos falando aí de uma empresa que opera há mais de 15 anos, que tem aproximadamente 3,5 milhões de clientes espalhados em um pouco mais de 150 países. O nosso presidente se chama Dmitry Aksionov e o nosso diretor de desenvolvimento, George Fuzes. Aqui estão os dados, o registro da nossa companhia. Por que ela chama tanta atenção, essa empresa? Primeiro, ela trabalha no segmento onde mais cresce no mundo, que é o segmento de tecnologia. Então você pode falar aí, listar as principais empresas de tecnologia, como Amazon, como Apple, como Tesla, como Microsoft, como Samsung. São empresas de tecnologia, e cada uma em um segmento diferente, mas todas elas com algo em comum: tecnologia. Porque tecnologia é o mercado que mais cresce, é o mercado que mais fatura hoje dentro do mercado mundial. Então você entendeu exatamente o que é o mercado cripto, por que está crescendo, por que você tem que estar inserido, e principalmente o que é essa empresa, qual é a companhia, e por que você deve fazer parte dessa empresa, e principalmente aproveitar as janelas de oportunidade. A primeira janela de oportunidade que eu quero mostrar aqui para vocês é os produtos. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente fala de criptomoeda, uma criptomoeda, quando você olha lá no seu Instagram, olha no seu TikTok, no YouTube, ou você vê numa notícia, na Isto É, ou enfim, em qualquer noticiário, quando sai uma criptomoeda na notícia, ela já não é mais oportunidade. Uma oportunidade real, ela só é boa antes de entrar, antes de virar a notícia. E é exatamente isso que você está tendo acesso. Isso aqui são oportunidades que poucas pessoas vão ter acesso. Tem gente que vai nascer, crescer e morrer e nunca vai ter acesso a uma oportunidade dessa. Ter acesso a criptomoedas que antes de entrar no mercado. Então, se você se aproveitar essa grande oportunidade antes de ela virar notícia e se posicionar bem nesses ativos digitais, você pode acumular uma pequena fortuna ou talvez até se tornar um milionário dentro desse mercado. Eu sei que talvez para você que está ouvindo pela primeira vez, talvez até assuste essas palavras que eu estou falando para você. Mas é muito simples, é você só entrar no Google, você vai ver pessoas que se tornaram multimilionários através do mercado de criptomoedas em meses, às vezes em 1 ano, 2 anos, em até 5 anos. Esse mercado é o mercado onde mais forma milionários no mundo. Então, a oportunidade que você tem é uma oportunidade ímpar para você estar inserido aqui dentro. Mas quais são os produtos que você tem aqui dentro? Isso aqui é um sistema muito inteligente, porque o primeiro produto que ela oferece é uma assinatura, como se fosse uma licença. Essa licença, ela te dá um pacote de serviços que te dá acesso a ferramentas de negócios e benefícios especiais. Acesso a um programa de marketing para gerar renda
rápida. Então, através dessa assinatura, além de você tiver diversos benefícios, te dá a possibilidade de você gerar renda imediata aqui dentro. Como eu falei ali no começo, aqui dentro você tem a possibilidade não só de fazer um planejamento financeiro, mas você pode também ajudar a fomentar a comunidade e receber comissões diariamente aqui dentro. A segunda possibilidade que nós temos é cripto e game. É um ativo digital que permite participar da distribuição de criptomoedas por meio de ativação do farming e ainda acesso ao programa de marketing para gerar renda. Aqui dentro você tem a possibilidade de adquirir criptomoedas. Todas essas criptomoedas que você consegue adquirir aqui são criptomoedas que elas podem ser monetizadas. Você pode transformar ela em dinheiro. E quando você utiliza uma estratégia inteligente de, além de se tornar um investidor, mas também fomentar essa empresa, fomentar esses ativos, a empresa te paga comissão e, além dessa comissão, ela te dá a possibilidade de ganhar mais ativos. Ou seja, sem necessariamente você precisar ficar investindo mais dinheiro. Então, olha que inteligente isso. Você pode trabalhar, ganhar mais ativos dentro da companhia e gerar comissões onde você pode ganhar, transformar isso em dinheiro de forma imediata. E nós temos uma terceira possibilidade que são os jogos mobile. O jogo combina inteligência artificial com diferentes níveis de realidade virtual e aumentada, utiliza princípios de jogar para ganhar e para motivar os jogadores, e o modelo de negócio inclui diversas oportunidades para ganhar dinheiro e se divertir. Então, eu estou falando para vocês sobre um jogo que vai ser lançado ainda nesse ano, chamado Legends of Interaction, né, onde é abordado o conceito de gamificação. Então, muitas pessoas acham que a parte de videogames, jogos, é algo somente para diversão, brincadeira ou coisa de criança. Então, veja essa informação. Os videogames não servem apenas para entretenimento, eles também servem para fazer negócios e ganhar dinheiro. O mercado global de videogames foi avaliado em 215 bilhões de dólares, isso somente em 2023. E a projeção é que seu valor dobre nos próximos 7 anos. E uma história de sucesso dentro desse mercado é o próprio jogo Stepping, que é um jogo walk to earn, ou seja, os jogadores chegavam a ganhar até 4 mil dólares por mês. Eu estou falando de uma renda de aproximadamente 20 mil reais por mês. Isso jogando, brincando e se divertindo e ainda sendo muito bem pago para fazer isso. Então, talvez você pense o seguinte: poxa, Cristiano, mas isso não é justo. Eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz MBA, e aí tem pessoas que estão ganhando quase o dobro do que eu ganho somente jogando e se divertindo. Pois é, isso é a tecnologia, isso é o que esse novo momento, esse século proporciona. Ela realmente possibilitou, democratizou a possibilidade que pessoas comuns como eu, como você, ou pessoas que têm muito estudo e formação, ou pessoas que não têm formação nenhuma, possam mudar a sua realidade financeira, ganhar rendas obscenas, sendo comparado isso com o passado, né, na época dos nossos pais ou dos nossos avós, muitos não tinham essa possibilidade. E hoje é real e o melhor, está na palma da sua mão. Você tem a possibilidade de imprimir dinheiro com esse jogo. Então, o que é esse jogo? Ele une 4 mundos muito interessantes. Primeiro, o mundo virtual, o mundo físico, o mundo social e o mundo econômico. Esse jogo possibilita que você compre terrenos, esses terrenos você consiga gerar interação nesses terrenos, ou seja, cada jogador que interagir nesses terrenos, o jogador ganha dinheiro e você ganha uma fatia desse valor. Esses terrenos você pode alugar e gerar uma renda passiva todos os meses de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 ou até 10.000 reais. Você pode vender esses terrenos com valorização e você também pode fazer propaganda de publicidade nesses terrenos de empresas como cafés, restaurantes, lojistas, ou até promover o seu próprio negócio aqui dentro, o seu produto, o seu serviço. Então ele é um jogo que abrange muitas coisas e te dá um universo de oportunidades. Então, se você trabalhar de uma forma inteligente e com sabedoria, você vai tanto aplicar a possibilidade de cripto e game,
né, utilizar essa estratégia para ter as criptomoedas dentro do ecossistema, onde você vai poder monetizar conforme essas moedas vão entrando no mercado, e você também pode utilizar a estratégia do jogo para fomentar o seu negócio próprio ou fazer dinheiro através do jogo, das interações com aluguel, vendas, etc. Tá bom? Então, essa é só a possibilidade que você entendeu aqui. São duas oportunidades únicas e muito dinâmicas que a empresa oferece. A primeira, se tornar um sócio comercial, desenvolver esse projeto, fomentar a comunidade, porque quando você fomenta a comunidade, você ganha a comissão diariamente e, além disso, você está ajudando na valorização dos teus ativos, dos teus investimentos. Esses ativos, conforme vão entrando no mercado, você vai monetizando, sendo que alguns deles você já consegue monetizar via peer-to-peer, ou seja, vendendo diretamente para outra pessoa. E também ser um holder, né? O que é um holder? É a estratégia que eu uso há mais de 10 anos como investidor. Estratégia buy and holding. Você compra e segura. Porque, como eu falei para vocês ali no início dessa palestra, em 2016 eu comprei o Bitcoin por R$8.000, um Bitcoin meio por R$8.000. Em 2019 eu vendi e fiz 136 mil. Eu fiz um lucro muito grande. Mas por que eu utilizo hoje a estratégia buy and holding? Porque essa estratégia ela visa médio e longo prazo. Se eu tivesse segurado esse um Bitcoin meio até esse mês, ou seja, até esse ano de 2025 que nós estamos vivendo, eu teria tirado aproximadamente R$1 milhão, porque o Bitcoin chegou a bater 624 mil reais. Ou seja, quando a gente entra no mercado de criptomoedas, é muito importante que a gente tenha uma mentalidade de médio a longo prazo. Isso não significa que você só vai ganhar dinheiro a longo prazo, ok? Isso significa que você pode ganhar dinheiro a curto prazo, sim, mas se você tiver a mentalidade adequada desse mercado, você pode mudar a sua vida financeira. Eu não tinha isso em 2016, né? Eu não conheci esse mercado, eu acabei sendo amador em ter vendido 3 anos depois. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu podia ter feito um retorno financeiro muito mais agressivo. Tá bom? Então, isso aqui são as oportunidades que a gente tem. Agora eu quero falar um pouquinho sobre sócio comercial. O que você pode fazer? O sócio comercial é aquela pessoa que adquire aquela licença que eu falei lá no início. Ela custa 385 euros, que dá um custo mais ou menos de 2.500 a 2.600 reais. E quando você conquista os primeiros 6 clientes que também adquirem essa assinatura, essa licença, você ganha 750 euros. E isso dá uma média de 5 mil reais por mês quando você faz isso. A partir daí, a cada 3 clientes diretos que você indicar, ou seja, que você fomentar, que você levar essa possibilidade para um amigo seu, para um conhecido, um vizinho ou um parente, a empresa paga para você 690 euros a cada 3 clientes. Então, trouxe 3 novos clientes, você recebe uma média de 5 mil reais a mais. Detalhe, você não precisa largar o seu trabalho, você não precisa largar o seu tradicional, você não precisa largar as outras possibilidades, os outros negócios que você tem. Você pode agregar ao que você já faz hoje. E, principalmente, utilizar seu próprio network de relacionamento para fomentar a comunidade, gerar renda imediata e ainda aumentar a tua posição nos ativos financeiros da companhia. Então, isso é uma proposta muito interessante. Ela acaba se tornando tão atrativa e dinâmica. E detalhe, não existe nenhum tipo de manutenção mensal. Cristiano, eu preciso pagar alguma mensalidade, alguma coisa? Não, não existe nenhum tipo de manutenção mensal. Isso se torna mais atraente, porque hoje, se tu for abrir um negócio próprio, tu tem que pagar luz, água, telefone, gás, contador, funcionário, enfim, etc. Aqui dentro, não. Aqui, quando você investe, você já está investindo no seu futuro, já está se tornando um investidor, e ao fomentar isso, você está sendo muito bem remunerado por isso. Então, essa é uma oportunidade bem interessante. E a segunda oportunidade é que você pode trilhar um plano de carreira aqui. Por que essa ideia é uma das coisas que mais me chama a atenção e vai chamar a sua atenção também? Porque nós estamos falando do mercado onde mais gira dinheiro do mundo, que é o mercado financeiro. E a gente está falando do mercado que mais cresce também, que é o mercado digital. Então você está unindo exatamente a fome com a vontade de comer quando você desenvolve esse projeto. Esse plano de carreira aqui, ele funciona da seguinte forma, do nível 1 ao nível 15. Você pode ver que existe um programa de pontos aqui, nível 1, 50 pontos, nível 2, 125 pontos, e assim subsequente até chegar a nível 15.
Quando você começa a fomentar a comunidade, o projeto, a ideia, os investimentos, né, todas as possibilidades que nós temos aqui dentro, você começa a montar a sua carteira de clientes. E essa carteira de clientes que você tem, você também pode montar uma equipe de negócios. Então, essa equipe e essa carteira de clientes, toda vez que eles investem ou compram um novo produto aqui dentro, isso geram pontos. E esses pontos você vai subindo num plano de carreira. Então, além do retorno financeiro que você tem ali, que eu já expliquei para você, quando você chega a nível 1, você começa a receber renda diariamente. Mas essa renda não é em reais, é em euro, que é 6 vezes mais do que o próprio real. Então, um exemplo aqui de investimento, digamos que alguém da sua estrutura, né, um cliente seu fez uma compra de 1.185 euros. Você, como líder 1, você ganharia 33 euros, um pouco mais de 200 reais. Isso em um único dia, em uma única compra de um único cliente. Agora imagina o seguinte, essa mesma compra desse cliente, mas você qualificado a nível 5, você ganharia 116 euros, ou seja, aproximadamente 800 reais, 700 e uns quebrado, você receberia aqui como líder 5. Então, isso aqui é só para você ter ideia que quando você chega a líder 1, você já começa a sentir o gosto desse resultado, você quer correr para chegar a líder 2. E assim subsequente, porque maior é o seu resultado financeiro. O grande dinamismo aqui é que não tem limite. Ou seja, o céu não é o limite aqui para você. Você pode desenvolver o trabalho nas horas que você quiser, você vai ter sua agenda de compromisso, e além de você gerar renda imediata, você está fomentando o crescimento dos seus ativos digitais. Tá bom? Então, como líder, você ganha sobre todas as compras realizadas dentro da sua organização. Teve dias aqui que eu ganhei 10 euros, tem dia que eu ganhei 50 euros, teve dias que eu ganhei mais de 1.000 euros, mais de 5.000 reais em um único dia. Em um único dia. Tá bom? Esse aqui é o plano residual. E aqui nós temos as grandes criptomoedas que a gente tem. Essa aqui não é a única criptomoeda que tem dentro do nosso ecossistema, mas eu preciso fomentar ela e a importância de você ter essa criptomoeda no teu portfólio de investimento. Por que ela é tão importante, essa criptomoeda? A nossa companhia ela está desenvolvendo um marketplace de serviço, ou seja, a mesma coisa que a empresa mais valiosa do mundo, chamado Amazon, fez com produtos, a Interatom vai fazer com serviços. Todos os projetos que nós temos dentro da companhia, todos eles vão ser conectados ao marketplace. Então, toda essa comunidade, esses 3,5 milhões, mais esses lançamentos públicos que serão feitos, que é o jogo e esse marketplace, que serão lançamentos públicos, vai fomentar ainda mais a comunidade, vai fazer ela crescer ainda mais. Com este fomento que vai ter dentro da comunidade, todas elas vão ter que interagir através desse marketplace. E esse marketplace vai ter que ser interagido através de uma criptomoeda chamada INT Coin. Então você precisa dessa criptomoeda para fomentar dentro desse marketplace. Então imagina o seguinte, se todo mundo vai precisar utilizar essa criptomoeda INT, qual é o poder de retorno que essa INT pode ter, pode gerar? Vamos entender? A INT Coin tem grande potencial de valorização. Primeiro, por quê? Ela é limitada. Da mesma forma que o Bitcoin, que é a criptomoeda mais valiosa do mundo, tem uma limitação de 21 milhões de criptomoeda e chegou a 624 mil reais, quanto que a INT pode chegar, sendo que ela não tem 21 milhões de criptomoedas, apenas 10 milhões de criptomoedas disponíveis. É o máximo, é o limite e não pode ser criada mais. Então, ela é uma criptomoeda útil e necessária dentro de um ecossistema real que digitaliza um mercado de mais de 9 trilhões. Por que a gente está falando de um ecossistema de serviços? A Apple, que é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, aproximadamente 35%, vou botar, é um pouquinho até menos, é um pouco menos, tá? Mas vou botar 35%. 35% do faturamento da Apple vem de produtos, ou seja, do iPhone, do iMac, né, do iPod, enfim, né, dos produtos físicos, dos produtos. Ou seja, mais de 60%
do faturamento da Apple, da empresa de tecnologia, vem dos serviços que elas oferecem desses produtos. Então, o marketplace de serviços dá para ousar em acreditar que possa se tornar talvez um dos maiores marketplaces globais do mundo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se ela se tornar apenas 10% do potencial, a gente está muito bem. A gente está muito bem posicionado. Então, a importância de você acumular essas NETs é extremamente importante e valiosa, tá bom? Então, essa é a grande importância. Cada uso, cada serviço e cada interação para a demanda, isso não é especulação, isso gera demanda, é utilidade real com adoção em massa, a sua emissão limitada gera pouca oferta e alta demanda. Então, isso é extremamente importante, o porquê você deve ter ela. E talvez você pense o seguinte: Cristiano, mas eu não entendo um pouco desse mercado, é algo muito novo, mas eu achei interessante. Não se preocupa, nós temos conferências e treinamentos online. Essa própria reunião que nós estamos tendo aqui, nós temos todos os dias, de segunda a segunda, reuniões de negócios em diferentes cidades, que nem aqui em Porto Alegre a gente faz reuniões, né? Inclusive nós vamos ter uma reunião em breve, né, falando sobre a questão do jogo, de gamificação, eventos regionais, convenções internacionais que nós teremos já no ano que vem em Punta del Oeste, no Uruguai, método BLC, trabalho em equipe, porque aqui você não está sozinho, aqui existe uma equipe por trás desse trabalho, e sim, existe um interesse em cada um de vocês, porque cada pessoa da comunidade, ela é extremamente preciosa, porque essa empresa, sem a comunidade, sem as pessoas, ela não chegaria onde ela chegou. Então, a empresa, ela tem uma atenção e um cuidado muito especial com cada sócio comercial investidor aqui dentro. Nós temos site de suporte BLC, podcast também, né, falando, né, sobre os grandes empresários que tem aqui dentro, que estão há mais de 5 anos, 10 anos, até 15 anos dentro desse mercado, dentro dessa companhia. E quais habilidades que você vai aprender? Você vai aprender sobre liderança, sobre educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo e marketing digital. Então, esse conteúdo você não paga absolutamente mais nada para isso, por isso. Então, isso aqui você ganha de forma gratuita quando você se torna um sócio comercial, você adquire aquela licença ou você se torna um investidor. Então, isso aqui é um plus, é um a mais. Porque não adianta você ter uma Ferrari na sua mão se você não souber como pilotar ela. Então, todo esse conteúdo é entregue de forma gratuita para você. Em resumo, você acaba de conhecer uma plataforma com 15 anos de mercado, com mais de 3 milhões de clientes, presentes em mais de 150 países, que oferece acesso a um ecossistema de finanças descentralizadas. Como sócio comercial, você pode gerar renda rápida utilizando os programas de marketing da plataforma. Como holder, você pode participar da distribuição de criptoativos e gerar benefícios de médio e longo prazo. Você conta com um sistema educativo estruturado, com atividades e ferramentas, vídeos tutoriais, treinamentos gravados e ao vivo, eventos presenciais e online que vão te conduzir passo a passo para se tornar um profissional aqui dentro. Então, para você que está conhecendo e está me assistindo pelo YouTube, cadastre-se com a pessoa que compartilhou essa informação com você. Ela vai tirar todas as suas dúvidas, escolhe o pacote com o qual deseja começar e realize o pagamento. Tudo isso vai ser passado para ti ali no privado. Faça o planejamento empresarial com o seu patrocinador, porque nós temos uma estratégia de como desenvolver esse negócio. Como eu falei, esse negócio é como se fosse uma micro franquia, nós temos um sistema pronto, você não precisa reinventar absolutamente nada, um sistema, um padrão de sucesso, que se você fizer exatamente o que a gente faz, o teu resultado vai ser inevitável aqui dentro, e você pode se cadastrar na plataforma www.blcuniversion.org e inicie o módulo 1 do sistema educativo. E para a gente finalizar, além de tudo isso, nós temos um plano de carreira, né, atraente, nós temos a possibilidade de fazer um planejamento financeiro, gerar renda imediata, e além disso, a empresa, ela a cada ano, ela monta uma campanha, e essa campanha é para fomentar os 50 melhores assessores, né, os 50 melhores sócios comerciais da companhia, aquelas pessoas que vêm se destacando não só no mercado nacional, mas no mercado internacional, que são convidados a participar de um fórum
aonde todas as estratégias, os próximos passos da companhia são passados, onde reúne pessoas de vários países do mundo em uma reunião, explicando exatamente quais são as próximas estratégias, as próximas ideias, através do network, gera experiência, porque normalmente são em lugares e países diferentes. O próximo fórum vai acontecer num cruzeiro pela Europa, a gente não sabe ainda, vai ser Europa ou Ásia, e você pode participar. Eu tive a oportunidade de participar isso em 2020, nós estamos em 2025, em 2023, em 2024. E digo para vocês, é uma experiência incrível, faz uma diferença gigantesca na vida de vocês. Além disso, né, você ganha prêmios, reconhecimentos, né? A empresa, ela reconhece muito bem aquelas pessoas que fazem um trabalho excepcional aqui dentro. E eu convido a todos a levarem as ideias discutidas aqui e transformá-las em ação. O próximo grande avanço aqui dentro pode começar com cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima. Tchau! Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.